Meus queridos, nós vamos dar continuidade então, nós vamos falar hoje sobre as linguagens da Bíblia, né? Algumas linguagens que a Bíblia possui, tá bom? Mas, vez por outra, eu vou fazer aquele exercíciozinho de pegar um versículo que a gente sabe que é falado, né? Comumente aí nas igrejas, de uma forma descontextualizada. Por exemplo, João capítulo 10, deve ser verso de número 10, né? Que diz, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, não é isso? E aí, como que usa nesse contexto? Que o diabo que veio para matar, roubar e destruir, né? Mas o texto não está falando a respeito do diabo, tá certo? Esse texto está falando a respeito de um falso pastor, um mercenário, aquela pessoa que faz as coisas interessadamente, né? Por dinheiro e etc. Então, só para que a gente corrija aí. Provérbios 8,17, amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me encontrarão. Usa isso para incentivar o povo para ir para vigília, né? Mas não tem nada a ver, o texto está falando lá, inclusive a linguagem poética, uma das linguagens que nós vamos estudar hoje, essa linguagem poética lá em Provérbios, inclusive a personificação da sabedoria. É a sabedoria dizendo, olha, amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me encontrarão. Então também a gente usa de uma forma errônea esse texto. E vira e mexe eu vou pegar um textozinho, um aqui ou ali, esse que eu percebo que é falado assim, de uma maneira totalmente equivocada. E a gente já viu, né, irmão? Que esses versículos tirados do contexto gera pretexto para afirmar aquilo que Deus nunca disse. Então nós falamos muita coisa que Deus nunca disse. Não é? Tudo bem? Vocês estão meio espantados assim logo no começo? Não, né? Tudo certo? Já está acostumado. Já é normal. Já está acostumado. O espanto? Ô, amados, que coisa boa. Então vamos lá. A Bíblia possui algumas linguagens. Opa, o que aconteceu aqui, Jesus? Eu deixei esse coisa aqui na... Vocês sabem o que é coisa, né? Sei, e o coisa em cima do negócio. Essa coisa aí, ó. Olha, a coisa não está coisando, tá vendo? É que eu esqueci aqui, e aí a meninada deve ter usado, abusado e estragado. Mas tudo bem, isso aqui eu jogo fora e depois a gente providencia outro. Mas eu tenho outro aqui, tomara que funcione, porque também esqueci não, me pediram emprestado. Eu deixei, mas não retornou. Isso parece que é um mal de alguns crentes, né? Crente é uma benção. Então, literal só vai ter vermelho, fazer o quê? Literal, linguagem literal, tá certo? É uma das linguagens que a Bíblia possui. Vamos dar um exemplo aqui. 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso 23, por exemplo. Depois nós vamos falar sobre a linguagem poética, linguagem poética. Por favor, irmãos, não leiam, tá? Vão anotando se quiser, mas a gente vai lendo todos juntos para que a gente possa estar compreendendo melhor aí. Eu sei que os irmãos, quando a gente já põe um versículo, fala o versículo, já vai procurar lá, né? E isso é bom. Porém, vamos todo mundo junto que eu acho que fica melhor. Então, Isaías, o capítulo número 55, verso 12. Também vou pegar outro exemplo. Tem muitos outros, tá, irmão? São exemplos que eu estou pegando aqui para dando para vocês aí uma referência. A linguagem chamada de alegórica, ou também simbólica. Pode ser também dessa forma aqui. Gálatas, capítulo de número 4, versículos de números 21 ao 31, e nós vamos ler todos esses 10 versículos para desespero de alguns. Né? Linguagem figurada. Também a Bíblia possui. E nós chamamos também essa linguagem, dentro dela, aliás, né? Parabólica. E nós vamos, inclusive, pegar hoje as parábolas, ou algumas parábolas, para interpretá-las, né? Exemplificando para vocês como que a gente lida aí com as parábolas. Tudo bem? Então essas são as linguagens principais da Bíblia. A literal, a poética, a alegórica e a figurada. A gente vai ver a diferença de uma para outra aí. Vamos lá então pegar a literal, irmãos. 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 23. 1 Timóteo 5, verso 23. Há uma declaração lá, ou uma recomendação. Uma recomendação para uma pessoa. As cartas chamadas de cartas pastorais,
que é 1º e 2º Timóteo e Tito, foram endereçados para uma pessoa, ou seja, para um pastor, né? Para o Timóteo e para Tito. São 2 pastores que Paulo, ele orienta. Então são chamados de cartas pastorais, né? São as cartas pessoais que Paulo endereça aí para esses 2 servos de Deus, o Timóteo e o Tito. Então ele dá recomendações. No caso, essa recomendação é uma recomendação pessoal que não pode e nem deve, embora seja literal, não deve ser aplicado para nós como sendo uma ordem doutrinária. A gente já viu essa questão, tem descrições, textos que são descrições históricas, mas que não podem virar uma regra para nós. Tranquilo, né, irmãos? Lembram dessa ocasião que a gente falou? Então vamos lá, o que o Paulo diz para o Timóteo? Uma recomendação? Já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Faltou, viu, varão? Só trouxe água para mim, ó. O vinhozinho aqui. Ó, os irmãos já escandalizados. Mas pode beber vinho? Depois, outro dia, outra ocasião, a gente conversa sobre esse negócio. Tá certo? Depois a gente conversa. A questão que Paulo aqui, ele dá uma recomendação e o texto é o quê? É literal. O que Paulo estava dizendo era literalmente isso. Timóteo, não beba somente água. Mistura na água um pouquinho de vinho, por conta das suas frequentes enfermidades estomacais, né? E aí a gente sabe que naquele local a água, ela era, se não me falha memória, alcalina demais, né? Então era preciso ter essa mistura aí terapêutica para que o Timóteo pudesse não passar mal aí da sua. Então é uma recomendação quase que paternal, né, do Paulo, do apóstolo, para o menino, o pastor, presbítero, jovem presbítero Timóteo. Então aqui é literal, está escrito aquilo mesmo, exatamente aquilo. O vinho ali não é símbolo de alegria. Não é que Paulo estava dizendo, olha como Paulo disse para Timóteo, né? Põe também na água, que é símbolo da pureza, põe também o vinho, que é alegria. Amados, misture alegria na sua vida, junto com a palavra de Deus, aquela coisa toda. Uma aplicação que está totalmente equivocada, né? Como diz uma certa amiga minha, lá da Bahia, isso é algo estrambólico. Já ouviu? Estrambólico. Estranho, né? Coisa mais estrambólica. Então vamos lá, literal, tranquilo. Literal acho que é mais fácil da gente entender. O que está escrito é aquilo mesmo. Não tem, tá bom? Linguagem poética, a linguagem poética. Os livros de Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão e o outro me fugiu da memória. Lamentações de Jeremias também. São chamados livros poéticos, ou seja, a sua linguagem não é literal. É muito Jó, livro de Jó. Não é isso? Tá tudo certo agora, né? Jó completou, né? Então a gente é muito perigoso querer, nesses livros poéticos, fundamentar, basear a doutrina, tá certo? Porque a linguagem ela é de uma forma poética. Então ela não é literal, ela é poética. Muito perigoso. E aí eu peguei 2 exemplos, um de Salmo. E o terceiro, tem um livro poético. Aqui não é livro poético, né? É um livro profético. Mas em livro profético também tem linguagem poética. Então não é porque é um livro que todo livro é literal, todo livro é simbólico ou todo livro é figurado. No livro há essas linguagens. E uma carta, por exemplo, de Paulo pode ter várias dessas linguagens. Em Apocalipse, não é? A gente percebe que tem muita linguagem figurada e alegórica, mas também tem literal. Então não é que é um livro é literal, o outro é figurado, não. É o texto em si, a gente precisa identificar de que forma ele é escrito, tá bom? Então, Isaías 55:12, se alguém achou, por gentileza. 55:12. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão as palmas. Isso é literal? Alguém já viu uma árvore bater palma, irmão? Só em desenho, né? Desenho a gente vê, mas isso não é literal. Então é uma linguagem poética, tá certo? Há um sentido aí, assim, o que quer dizer então essas árvores baterão palma? E a gente vai descobrir. Só que a gente tem que saber que nós estamos lendo, e o que nós estamos lendo nessa passagem não é algo literal, ou seja, as árvores não batem palmas, fato, não é? O Salmo 6 e verso 6 é outra linguagem aí que é poética, né? Não é literal. Pode, por favor. Estou cansado de chorar todas as noites, a minha cama se molha de lágrimas e o meu choro encharca o travesseiro. Nossa, essa versão ela já está trazendo um negócio mais explicativo, né? Mas a maioria das versões
vai estar dizendo que Davi chorava tanto que fazia a sua cama, o seu leito nadar nas águas. Não é isso, irmão? Então a gente só vê isso em desenho, né? A pessoa chora, 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 vai subindo a água, o nível da água no quarto e vai boiando as coisas, né? Então é uma linguagem poética, isso não pode ser tomado de uma forma literal, tá certo? Então só exemplificar aqui o que é, então, essa linguagem poética, tá? Então essa forma assim quase que fabulosa, né? Quase que fantástica, quase que essa imaginação que extrapola. Na verdade isso aqui é uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É um exagero. Então tem linguagens que são exageros. No capítulo de número 20 de João, Evangelho de João, ó, perceba, nós estamos lá no Novo Testamento e no Evangelho, né? Então não é nem livro poético, mas tem uma hipérbole lá, ou seja, tem um exagero. Lá nos versos finais, no capítulo 20, deve ser verso 31, alguma coisa assim, vai dizer que se fosse relatado em livros todos os feitos de Jesus, o mundo todo não comportaria esses livros. Isso é um exagero, irmão. Não é? Nossa, a gente sabe que Jesus, ele fez de fato, ele realizou muitos milagres feitos e tal, mas de uma forma que o mundo todo, o planeta não comportaria esses livros escritos? Claro que não, isso é um exagero. Então é linguagem chamada de hiperbólica, tá certo? É um hipérbole. Tudo bem, amados, até aqui? Tranquilo mesmo? Não entendendo, por favor, me fale que eu tento exemplificar de outra forma. A linguagem chamada de alegórica, né? Ou simbólica. Alegórica. E aí nós vamos ver o que é uma alegoria. Gálatas capítulo de número 4, versículos de número 21 até o 31. Ali me parece que na Bíblia toda é o melhor exemplo que nós temos, até explicações dizendo, ó, isso é uma alegoria. Então, ali só faltou desenhar, né? De tão explícito que está a explicação do que é uma alegoria. Quem achou, por favor, leiam. Vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa. Vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava, Agar, e outro de uma mulher livre, Sara. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. Isso serve como um símbolo. As 2 mulheres representam as 2 alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai e está representada por Agar. Os que são dessa aliança nascem escravos, pois Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial é livre e ela é a nossa mãe, pois as Escrituras Sagradas dizem: você, mulher que nunca teve filhos, fique alegre. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria, pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Meus irmãos, vocês são como Isaac, são filhos de Deus por causa da promessa divina. Naquela época, o filho que havia sido gerado como todas as crianças são geradas, perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus. E a mesma coisa está acontecendo agora. Mas o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: mande embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai, junto com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava, mas de uma mulher livre. Isso, amados. Então, essa passagem bíblica, pelo menos o que eu conheço, é o melhor exemplo que nós temos do que é uma alegoria. Na versão do irmão Ricardo, está lá que são símbolos, né? Por isso que eu coloquei aqui. A linguagem alegórica também é simbólica. Ou seja, cada expressão lá, Agar, Sara, Isaac, Ismael, o Sinai, Jerusalém, de fato isso não é literal. Ou seja, Paulo não está pegando esses personagens, esses lugares, literalmente. Ele está colocando, olha, Sara representa quem? Aqueles que são herdeiros da graça, aqueles que vivem pela graça, né? Que gerou quem? Isaac. Isaac é filho da promessa, ao contrário de Agar. Agar é escrava, que gerou Ismael.
que são aqueles filhos que são escravos, filhos da lei. Então ele começa a fazer essa representação através de símbolos e conta uma história alegórica. Então existe uma alegoria, que é uma história onde cada palavra, símbolos lá, tem um significado específico. Tranquilo, irmãos? Tranquilo mesmo para entender o que é uma linguagem alegórica? Recheada de símbolos, onde tudo, quase tudo, tem um significado específico. A gente está falando de palavras mesmo, né? Então o que representa o símbolo lá da Agar, no Monte Sinai? Quer dizer, aquele que recebeu a lei, filho da escrava, né? É o Israel que agora existe, é o que Paulo diz, ou seja, esses judeus que tentam viver pela lei, ao contrário de Isaac, que representa aqueles que são da Jerusalém de cima, da cidade de cima, né? Que são os filhos da promessa. Então percebe que cada coisa tem o seu significado específico? Então isso é alegoria, tá certo? São símbolos que representam alguma coisa. Falando de símbolos, por exemplo, o pão da ceia e o vinho da ceia não são literalmente o corpo e o sangue de Jesus, não é? Então, infelizmente, a Igreja Católica interpretou mal isso, e eles dizem que literalmente aquilo se torna o corpo de Jesus, literalmente, na hora da oração e tal, daquela coisa toda. Eles chamam de transubstanciação, outro termo lá que eu esqueci, consubstanciação e transubstanciação. Mas a gente entende aqui claramente que não é literal. O pão, é representação. Ele é um símbolo do corpo de Jesus, tá certo? Não tem como ser pego isso literalmente. E o vinho também representa o sangue de Jesus, né? Então só para que a gente entenda direito aí. Tudo bem, amados? E a última linguagem é a linguagem figurada, tá? São figuras, ou parabólica. E aí a gente já vai entrar numa questão de parábolas. Eu vou dar um exemplo de João, Evangelho de João, capítulo 15. Nós vemos lá então uma linguagem figurada, né? Linguagem figurada, onde Jesus disse o quê? Que ele era a videira verdadeira e o pai dele o lavrador. Toda vara que nele não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, estáis em mim, eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. O que ele usa? Uma metáfora, né? Uma figura de linguagem, onde ele pega uma árvore, no caso a videira, que tem uma representação sim, no contexto bíblico, videira, figueira, geralmente refere-se à nação de Israel, tá bom? Aleluia. Ô Senhor, fala que o teu servo ouve. Ô meu irmão, graças a Deus, aqui não é Jesus, mas é o socorro que é presente na minha angústia. Vem pra cá para aparecer na filmagem aqui, meu amado. Dá um tchauzinho ali pra câmera. Fala, oi mãe. Olá, mãe. Deus te abençoe. Obrigado, viu, meu irmão? Só, amado, desculpe aí o transtorno aqui. Deixa eu só colocar aqui, depois a gente ajeita de uma forma mais bonitinha, né? Só colocar aqui. Tem uma coisa atrapalhando aqui. Isso é tudo ao vivo, é assim mesmo. É o dinheiro. Não, é um... Então... Não, eu desliguei aqui, viu, varão? Eu desliguei aqui para não... Para mim tudo bem. Os irmãos querem que ligue o ar? O ar-condicionado? Tudo tranquilo? Obrigado, meu amado. Agora está ótimo. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Então vamos lá, amados. Você, voltando para cá então, para o Espírito, né? Voltando aqui para a didática. Glória a Deus. Aqui é assim, mistura tudo, né, irmão? Teologia, alegria e tudo mais. Culto a Deus é assim, tem que ser completo. Tem que ter choro, tem que ter lágrima, tem que ter o óleo da alegria. Né? Eu não entendi, meu irmão. É simbólico, é simbólico isso aqui, não é literal. Eu não vou tomar como literal a sua fala, ao meu respeito, viu? Senão até depois a gente influencia isso na nota, esses negócios. No final, chamar o professor assim. Então tá bom, vamos lá, amados. Então, capítulo 15, a gente percebe aqui que Jesus usa então uma metáfora para comparar aí a árvore, né? A ele mesmo, os galhos como sendo então os discípulos dele, e o Pai, então, fazendo esse processo aí de manutenção da comunhão, e não tem como ter vida se não estiver ligado em Cristo. Então a gente percebe aqui que é uma linguagem metafórica, né? Ou parabólica. E aí parábola é o que mais nós temos, e principalmente nos evangelhos, né? E aí eu já vou começar então com parábolas e a gente vai pegando aí para tentar ver como que a gente lida com as parábolas. Mateus capítulo de número 13.
versículo de número 24. Mateus, capítulo de número 13. Bom, amados, eu só estou aplicando aqui aquelas regras que nós vimos nas primeiras aulas, né? E aí vocês percebem que é aquilo mesmo. As regras funcionam, não são teorias onde fica distante da aplicabilidade. A gente consegue aplicar de fato e precisa aplicar essas regras aí que a gente passou, tá bom? Então vamos lá. Mateus capítulo de número 13, versículo de número 24 até o 30. Eu vou pedir que alguém leia, menos o irmão Ricardo, porque a versão ela vai estar diferente da minha e eu queria uma outra versão, mais comum inclusive. Mateus, aquele que tem a revista corrigida, quem tem? A irmã é revista corrigida, amada? Então, A do senhor é? a minha é uma das piores do mundo que tem, mas é o que eu uso. Atualizada. A minha Corrigida então, porque vai ser igual a minha. Porque que acontece? Eu já vou fazer o seguinte exercício. A irmã vai lendo e eu já vou dando a interpretação, tá bom? Tudo bem? Do verso 24 até o 30. Daquele jeito lá, compassadamente, respirando nas vírgulas. Tá bom? Vamos lá. Então, Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Pode continuar? Sim, até o 30. Né? Inclinando-se. Calma aí. Eu acho que é Mateus 13. É, Mateus 13, 24. 24. Né? Isso, você está... Ah, é Mateus? Mateus É, 13, 24, isso. Na ceia, irmã, acho que está no 26, não é? Ela estava em João. João, João. Logo ali. João. Que bom, os irmãos estão atentos. Olha que coisa boa. Não, a gente combinou fazer isso, não, tá? Antes da aula, só para ver se vocês, né? 13 e 24. Por favor, irmã, do 24 até o 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Tá, o homem que semeia boa semente é o filho do homem, né? O próprio Jesus. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio. Tá, o inimigo são os filhos do maligno mesmo, tá? Tá, no meio do trigo. Isso. O trigo, então, representa os filhos do reino, né? Os filhos de Deus. E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Isso. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse: o inimigo é quem fez isso. O inimigo é o próprio diabo, tá? E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos e arrancá-los? Porém, eles lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Tá, a colheita do joio é o final do mundo, o final dos tempos mesmo, né? E esses servos que vão fazer a ceifa são os anjos. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Isso, então a ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Essa é a interpretação dessa parábola. Os irmãos falam assim: como que eu cheguei a essa conclusão? Como que eu cheguei a essa interpretação? É muito difícil, precisa estudar muito, ler muito livro. Ou então você lê o verso 36, que é melhor. Que ele explica. Isso, o verso 36, amado, até o 43 vai dar aqui a explicação do joio e do trigo. Por que eu fiz isso? Eu quero mostrar para vocês que muitas vezes, algumas parábolas, a própria Bíblia dá a explicação dela, tá certo? Não é comum, são poucas parábolas que o próprio Jesus já dá, inclusive devido à pergunta: assim, o que significa isso? Porque eles não entendiam também, não é? Agora a parábola, ela não é difícil desde o que nós possamos estar tomando aquelas regras e aplicando elas. Porque Jesus só começou a ensinar por parábolas a partir do final do seu segundo ano de ministério e início do terceiro. Vocês sabem que Jesus teve mais ou menos 3 anos e meio, né, de ministério. Dos 30 aos 33 anos aproximadamente, ele pregou e tal.
E ele começou então no final do seu ministério a contar a parábola. Isso tem um motivo. Por que Jesus usou esse método? Olhe para cá, ó, para cá. Olhe para mim. Isso. Olhe para mim. Obrigado pela atenção. Então, por que Jesus usou então essa forma pedagógica? Tinha um motivo. Tinha dois motivos, na verdade. Um dos motivos era a forma de contar em parábolas, porque de pronto elas não são entendidas mesmo. Tá? Então, o que fazia isso? Jesus fazia uma triagem, ele peneirava aquela multidão que o seguia. Jesus não estava interessado naquela multidão, Jesus estava interessado naqueles que estavam interessados nele e na sua mensagem. Jesus nunca teve, irmão, aquela ilusão daquela multidão seguindo, ele nunca teve essas paranoias que muitos líderes atuais têm, né, de querer arrebanhar uma multidão, de querer multiplicar e aquela coisa toda. Não, Jesus queria gente que o servisse com entendimento, compreendendo de fato quem ele era, servisse ele por entendimento que ele era Deus. Lembra dos 5.000, mais de 5.000 lá que ele alimentou? Então, quando ele viu que o povo estava seguindo por causa do pão, da providência, do socorro, né, do benefício e tal, ele disse: não, esse povo está me... Eles quiseram até fazer Jesus de rei. Disse: não, eles querem me fazer de rei, mas eles querem, na verdade, um rei que lhes sirva, né? Eles querem um rei que lhes dê o pão. Você não quer ninguém que me siga com esse entendimento. E aí Jesus trouxe aquele discurso duríssimo, onde dos 5.000 e tantos lá, todos deixaram, inclusive os 12 chegaram até Jesus, e Jesus: se vocês quiserem também, pode ir. Jesus não tem crise, irmãos, tá certo? Ele não tem crise. E aí então ele começou a contar a parábola, então, para fazer essa triagem, afastar os curiosos e atrair os interessados, porque depois que Jesus contava a parábola, a multidão ia embora, os curiosos iam embora, e aí aqueles poucos ficavam assim: explica-nos a parábola, nós não entendemos. Vocês não entenderam? Não? Então senta aqui. Aí Jesus começava a explicar. Amados, as pérolas, aquilo que é a mensagem de Deus, não são para os negligentes, para os omissos, para os preguiçosos, para os covardes, para os relapsos, não são para os que não têm compromisso. A palavra de Deus, a mensagem de Deus é para gente que se demora diante de Deus, gente que de fato quer aprender de Deus, e é necessário isso, parar, reservar um dia, ou alguns dias, ou algumas horas, a sua vida, da atenção, da importância, da prioridade, tá certo? Então a gente vê uma multidão por aí, né? Ou por aqui, não sei, uma multidão, mas gente que é só essa pessoa que não quer tudo fácil, pronto, explicado, e aí não desfruta muitas vezes da mensagem que Deus tem, do Evangelho, a mensagem que o Evangelho traz, a proposta de vida que o Evangelho traz. Dificilmente uma pessoa conseguirá viver o Evangelho proposto por Jesus, se essa pessoa de fato não tiver uma vida dedicada a Deus, uma vida entregue a Deus, não tiver desejo por Deus, por sua palavra. Como é que é falar alguma coisa? Não. Não? Para vir com uma mãozinha assim? Não, fique em paz. Tá bom, então paz. Vamos lá, tudo bem, amados? Então, o motivo de Jesus contar a parábola. Deixa eu pegar outra parábola aqui, que é a parábola do capítulo 13 mesmo, de Mateus, tá? Capítulo 13, a conhecida e famosa parábola da semente, né? Da semeadura, lá do semeador. Parábola do semeador, onde Jesus conta aquela parábola, que um cidadão saiu a semear, e aí ele deixou algumas sementes cair à beira do caminho, outras em pedregais, outras em espinhos, uma caiu em boa terra e tal, aquela coisa toda que vocês, eu acredito que já sabem, né? Todos já devem saber dessa parábola. E aí, amados, é a mesma ocasião da outra. Se a gente ler um pouquinho mais para frente, Jesus está explicando cada uma dessas terras o que representa. Todas as parábolas, sem exceção, só tem um ensinamento. Um ensinamento. Se vocês de repente escutarem alguém falando, pegando uma parábola, ensinando uma outra coisa, uma verdade a respeito daquela parábola, outra pessoa pegar a mesma parábola e ensinando outra verdade, um deles está errado. Ou os dois, depende da situação, né? Mas um deles está errado, porque todas as parábolas só tem um ensinamento. Tá certo? O que existe, muitas vezes, quando as pessoas lêem e interpretam a parábola ou as parábolas, é aquele termo técnico que nós usamos na teologia, aquele termo refinado, né? Está viajando na maionese. Tá certo? Então, a pessoa viaja na maionese, aí vai fazendo aquela exegese, lembra? Tirando da sua imaginação e etc e tal. Então eu vou fazer esse exercício aí.
Vou falar sobre a parábola do bom samaritano, que é outra muito conhecida, muito pregada. Parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, verso 25 até o verso 37. Lucas capítulo 10, verso 25 ao 37. Não precisa ler não, tá? Eu peço que vocês só depois lê em casa, tudo certinho e tal, mas só preste atenção aqui em mim, por favor. Sim? O senhor falou, professor, que todas as parábolas têm o mesmo significado, apresentar o reino? Não. Cada parábola em si, ela tem um único ensinamento. A parábola do bom samaritano tem um ensinamento. A parábola do joio e do trigo tem um ensinamento. Não que todas elas ensinam a mesma coisa, né? Mas que cada uma tem um único ensinamento. Não há essa possibilidade de ter duas interpretações a respeito de uma mesma parábola. Esse é o sentido. Tudo bem? Então vamos lá, não leiam, não, por favor, me escutem aqui, anotem a referência em casa, vocês façam. É tarefa de casa, a gente tem tarefa de casa aqui também, mano. Né? Lição de casa aí, final de semana ou segunda-feira, vocês têm aquela liçãozinha lá, sentar na mesa, pega o caderno, aquela coisa toda e vai fazer a tarefa de casa, que é rever a aula. Então vamos lá. A parábola do bom samaritano é muito conhecida, acredito eu, pregada bastante. Algumas parábolas são mais do que outras, né? Algumas passagens são muito mais pregadas do que outras. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Quem já ouviu alguém pregar a respeito do irmão mais velho do filho pródigo? Vocês 3? 4? Aqui na igreja? Não? Quantas vezes vocês ouviram pregar? Mas as 2, 3, 4? 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. Eu já ouvi que, na realidade, essa parábola não é só sobre os dois, mas sobre Jesus, o amor de Jesus. Eu acho que uma vez na igreja pregando, ele fez uma referência ao outro filho, ele deu pra Paulo. Não, dá ênfase, pregar, abordar a questão. Essa que eu Acho tô... que só uma. Só uma. A maioria só uma. Agora ainda do filho pródigo em si. Muitas vezes, não é? Então tem aspectos da parábola que não são abordados. E aí a gente precisa ter... Mas o que eu quero trazer na verdade é que tem passagens da Bíblia que são mais pregadas do que outras. Quem já ouviu alguém pregando, por exemplo, em Naum, capítulo 1, verso 3? Olha, eu estou pegando um dos textos mais usados de Naum, hein? Vocês sabem que tem um livro chamado na Bíblia Naum, né? Graças a Deus. Tem lá Oséias, tem Ageu, tá certo? Sim, mas é pouco lido, talvez pouco pregado, né? E tem uns que acham que nem existe alguns livros na Bíblia. Quando teve aquele negócio lá de procurar Pokémon, eu disse, ó, procurar Pokémon é fácil, eu quero ver achar Filemon. No Novo Testamento nem Filemon o povo achava, né? Então vamos voltar aqui, amados. A parábola do bom samaritano. Preste atenção aqui, ó. Eu vou já falar e dar a interpretação, tá bom? Tudo bem? Então, a Bíblia diz que, foi um certo homem até Jesus e perguntou para ele quem seria seu próximo e tal, aquela coisa toda. Na verdade, perguntou antes o que ele deveria fazer para ir dar o reino de Deus, para os mandamentos, principal. Disse, ama o teu Deus e tal, o teu próximo. Quem é o meu próximo? Aí Jesus conta então a parábola a respeito do bom samaritano. Disse, olha, desce um homem de Jerusalém para Jericó. Então percebam aqui, preste atenção, tá certo? Nos símbolos. Um homem descia de Jerusalém, que é a cidade mais alta, lugar de paz. Jerusalém, né? Jerusalém, mais refinado, então cidade de paz, né? Descia para Jericó, cidade amaldiçoada. Há um declínio aqui. Esse homem representa a humanidade, que decaiu aqui da cidade de paz, lugar de comunhão com Deus, para a cidade amaldiçoada. No caminho, ele foi abordado por salteadores, ou seja, demônios, né? É o pecado mesmo que o afligiu e deixou meio morto. Veio, então, nesse ínterim, o sacerdote, que era o representante maior da religião judaica, viu e passou de largo. Semelhantemente, o levita, que é outro representante maior da religião judaica. Ou seja, a religião não pôde fazer nada para salvar esse homem, foi negligente inclusive. Mas veio o bom samaritano, que representa o próprio Jesus, né? O próprio Evangelho. Se depara com esse homem, dá atenção a esse homem, diz que ele pega e deita ali vinho e azeite, representando aqui que o Evangelho traz na vida do pecador, após se encontrar com Jesus, a alegria da vida, a alegria da salvação, e o azeite sara suas feridas, porque deita nas suas feridas o azeite, que é o símbolo sanador do Espírito Santo, né? Então trata das suas feridas existenciais, da alma e etc., quando não cura até o corpo mesmo. Esse bom samaritano, que representa o próprio Jesus, pega ali, então, coloca sobre a sua cavalgadura,
tá certo? Sua cavalgadura representa o evangelista, que leva até a estalagem, que representa a igreja. O estalajadeiro representa então o pastor, que acolhe, trazido pelo evangelista, aí, né? Esse pecador. E aí o bom samaritano diz assim: olha, tudo que ele deu ainda 2 dinheiros, esses 2 dinheiros representam as 2 ordens que Jesus deu a respeito da igreja, batismo e santa ceia. E diz assim: tudo que ele gastar ao mais, eu te pagarei na volta. Ou seja, Jesus ia recompensar o pastor que cuidou então daquele homem ferido, do pecador, que foi trazido pelo evangelista. No retorno, Jesus então recompensaria a todos eles. Louvado seja o nome do Senhor. Ficou boa a passagem, a explicação? Desculpa, toda essa sua explicação é do senhor? Sim. Sim. Não, claro que eu estudei. Mas não é que mas eu estudei. Mas ficou boa a explicação, não da parábola? Tem uma mensagem boa para trazer? Desculpa, mas eu não concordo. Por quê? Para mim está muito estranho, tem muita alegoria aí. É? Eu acredito. Mas a irmã não acha que faz sentido? Não. Cada símbolo que eu trouxe, cada representação, por que não? O símbolo, Desculpa, o vinho não representa alegria? Eu até tô assim, achando estranho vindo dos senhores. Tá, então vamos lá. Não representa, o vinho não representa na Bíblia alegria? Sim. Sim, então não errei no símbolo. O azeite não representa o poder sanador do Espírito Santo na Bíblia? Sim. Tá. O bom samaritano não representa justamente essa pessoa que era rejeitada pelo judeu, né, que era tido como uma raça impura. Então não faz sentido compará-lo com Jesus, que também foi rejeitado pelos judeus? Faz sentido? Então eu estou colocando coisa que faz sentido. Só a irmã acha ou os demais também têm alguma ressalva para fazer? Então faz sentido, irmã. Eu entendi que faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Vocês acham todos? Está todo mundo com medo, não vale Acho nota. que é só aquele pontinho laranja que não Pensando que a palavra não se contradiz, Sim. não teve contradição. Vocês acham interessante? Já não ouviram ninguém assim trazendo uma explicação parecida? Pastor, eu já fiz uma explicação parecida dessa. Já. Eu peguei uma pessoa dele. E disse justamente que o bom samaritano são aquelas pessoas que estão no mundo para ajudar as outras pessoas. Mas vocês nunca ouviram assim um pregador, Job, expondo assim dessa forma? Né? dessa forma. Não. Dessa maneira. Parecido. Parecido, sim. Parecido, não exatamente. Não com essa explicação. Mas parecido, não é? Tá, mas a irmã Fabiana está correta, eu estou errado. Lógico que eu estou errado. Não é assim que Ai, interpreta a desculpa, palavra. professor, que realmente, assim, você viu? Porque assim, eu vejo os seus vídeos, eu estudo a Bíblia, eu não acredito em quando você está falando isso. Então, mas eu fiz isso aqui para provocar mesmo. Agora, percebe quando uma pessoa ela tem uma informação correta, ela identifica quando tem alguma coisa estranha? Mas o que? Então, aí agora O erro, o que está o erro aqui? Primeiro, justamente o que a irmã Fabiana disse, tem muita alegoria. A gente está falando aqui é de parábola, não é de linguagem alegórica, tá certo? Então, tem muito símbolo aqui. A alegoria tem símbolo, mas o texto é parábola. Não é alegórico, não é poético, não é literal. Então, assim, quando Jesus conta aquela parábola, ele quis trazer tudo isso que eu trouxe? Não. Mas isso é uma explicação que tem demais. Pega lá a parábola do bom samaritano no YouTube lá, vocês vão ver um monte de pregador trazendo exatamente, ou bem semelhante ao que eu trouxe aqui. Agora sim, irmãos, de fato é um negócio assim, para quem não sabe mesmo, para quem não tem a clareza do texto, né, como a irmã já estudou e tal, etc. Então assim, vai ser um negócio interessante, que faz sentido. Não é algo assim estrambólico, não é algo assim absurdo, não, faz sentido. O problema não é fazer sentido ou não fazer sentido, o problema é Jesus, quando contou aquilo, ele queria transmitir isso que nós estamos expondo. Aqui que está o X da questão, tá certo? A maioria de vocês e a maioria da igreja ia aceitar isso que eu expus de uma irmã. Imagina uma exposição dessa no culto. Os irmãos pentecostais iam dar glória a Deus, sem dúvida, é fato, não é? Agora o problema mas isso que é exposto de fato é a palavra de Deus? Jesus quis ensinar isso exatamente dessa forma que eu trouxe? Se Jesus não quis, ele não quis mesmo, né? Mas ele não, então, querendo ensinar isso, então eu falando e expondo isso a respeito da palavra de Deus, Deus não se compromete. Isso não alimenta a alma, o espírito, irmãos. Momentaneamente, como nós temos aí uma parte da nossa existência que é chamado de emoções, né, sensoriais, então essas coisas causam arrepio. Eu vou de fato chorar dependendo
abordagem, do clima e tudo mais. O problema é, se Deus não disse na sua palavra, ele não tem compromisso com aquilo que o expositor disse. Eu quis chocar mesmo, quis aqui provocar vocês, né? Foi exceção, que a maioria das classes onde eu trago isso aqui, a maioria aceita, nossa, legal professor, ó, coisa interessante, nossa, sabedoria, hein? Aquela coisa toda. Mas irmãos, não é isso. E as parábolas, como eu disse, elas têm um ensinamento. Aí minha pergunta é, o que Jesus quis ensinar com esta parábola do bom samaritano? Quem era o próximo? Ponto final, acabou. Simples assim. É muito simples, como a maioria das parábolas são simples na sua aplicação e no seu ensinamento. Tudo bem, amados? Vocês estão tranquilos aí, né? Está tudo certo? Não está tranquila, não? Então diga da sua inquietação para mim. Depois eu Compartilhe, mano. De repente é de outros também. vou refletir, depois eu... Tá bom. Pastor, então todas as parábolas que Jesus contou, devemos ver de uma forma alegórica? Não, pelo contrário. Não devemos ver como forma Não, alegórica. devemos ver como uma forma literal, é isso? Não. Também. Literal também não é. Qual o problema? Ele colocou, ele envolveu a ceia, ele colocou Jesus, ele trocou os elementos. Então foi isso que me chamou a atenção. Mas como assim Jesus? Porque não é tão simples, né? E aí isso me chamou a atenção. Bom, eu vou explicar o que é uma parábola, né? Então, eu trouxe isso aqui, provoquei, aí a gente vai explicar o que é uma parábola. A parábola, via de regra, ou a regra da parábola é o seguinte: a palavra parábola quer dizer pôr ao lado, tá certo? No sentido de comparar. Parábola, colocar ao lado, atirar para o lado, né? Comparando uma coisa com a outra. Paralelo, aquilo que é ao lado. Então, parábola é justamente esses ensinos que Jesus trouxe, onde ele pega esses elementos aqui da terra, tá certo? No caso de uma ocasião. E muitas vezes as parábolas são da vivência do dia a dia das pessoas. A parábola, por exemplo, da mulher que pega, acho que 3 medidas de fermento, não é isso? Coloca lá no bolo. A parábola da dracma perdida, que a mulher perde lá e pega a vassoura, a lanterna e tudo mais. Né? A parábola das 100 ovelhas. Então a gente percebe que isso é do cotidiano. Aí Jesus pega esse cotidiano, pega essa vida diária das pessoas e aí faz essas comparações com os valores celestiais, com a realidade celestial, mas pegando as coisas terrenal. Isso basicamente é uma parábola. A parábola é onde eu pego então esses elementos aqui e comparo, extraindo princípios e valores. Mas não no sentido que todo elemento é simbólico, tá certo? Todo elemento tem um significado. O pão ali, o vinho ali aplicado tem um símbolo, tem um significado. O azeite tem outro, o jumento tem outro. E não. As parábolas não são alegóricas. Não tem lá atrás de cada palavra um significado oculto, misterioso, que precisa ser desvendado. E aqui que está o erro. É uma escola que a gente chama de escola de interpretação alegórica, que ela é equivocada, mas é usada. Isso é usado desde o século IV, se não me falha a memória, irmãos. Ou seja, a gente está falando de 1.600 anos, 1.500 anos atrás aí, há esse equívoco na interpretação. É por isso que nós estamos aqui, para apresentar aquilo que é usado, o certo e o errado. Pastor, a gente pode dizer que no Salmo existem alguns fragmentos que são linguagens alegóricas ou não? Não existe um significado para cada sílaba? Salmo, provérbios, enfim, acho que tem mais provérbios. Como a linguagem poética, provérbio é diferente. Embora seja poético, o que são os provérbios? São ditados populares. Né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Mas isso está escrito na Bíblia, isso não está, irmão. Isso não está, não. São ditados populares. O que tem mais aí? Cara de um, focinho do outro. Não tem ditados populares que nós temos? Onde querem trazer lá ensinamentos, significados, etc. São os provérbios. Provérbios são adágios. São ditados populares. Tá certo? Lógico que lá nem todo ditado popular ele tem como eu vou dizer, uma base bíblica no seu ensinamento. Voz do povo é voz de Deus. Opa! Aí não é. Né? Então, o peixe morre pela boca. Não é. Então, assim, nem todo ditado popular, de fato, ele tem assim uma base bíblica no seu ensinamento. Mas os provérbios são ditados populares e todos aqueles provérbios aí são inspirados por Deus, é palavra de Deus e tem valor para a vida. Tanto é que provérbios, salmos, provérbios e Novo Testamento é distribuído para evangelizar as pessoas. A gente não recebia isso nas escolas um tempo atrás.
Pão atrás? Hoje ainda, bem esporadicamente, fazem isso. Mas por que dava Salmo e Provérbios? Salmo é a gente vai estudar os livros poéticos. Nós vamos pegar então e discutir tudo isso, tá? Só estou trazendo aqui para falar. Então, é uma linguagem poética. Agora sim, como eu disse, não é porque o livro, a sua maioria, é tal linguagem que não contenha lá um trecho ou outro que seja outra linguagem. Literal, por exemplo, alegórica, por exemplo. Nós falamos aqui sobre a linguagem poética, mas tem lá um hipérbole, né? Você percebe? Então, não é tão simples assim. E não tem uma regra que você vai de cima a baixo na Bíblia. De fato, o exercício é esse: livro por livro, passagem por passagem, trazer aquelas informações, responder aquelas perguntas: quem escreveu, por que escreveu, onde escreveu, para quem escreveu, trazer a cultura, a história. Eu falo, nossa, mas como é trabalhoso entender a Bíblia. Claro que é, lógico que é. E é por isso que nós temos poucas pessoas entendendo a Bíblia, se demorando, porque é algo que não, na geração que nós vivemos, que tudo tem que ser agora, imediato, tudo tem que ser fácil. Então não é para os irmãos, os evangélicos, infelizmente, assim, apreciado se demorar para a gente descobrir alguma coisa na Bíblia. Não é. Eles querem tudo pronto, né? Professor, e hoje a alegoria, ela está bem presente nos cultos, né? Muito, nossa, dando significado assim a coisas que não tem nada a ver com o ensino bíblico. Nunca o apóstolo Paulo quis dizer aquilo, nunca Pedro quis dizer aquilo, nunca Jesus intencionou passar esse ensinamento. Mas a gente vê os pregadores, então, sim, viajando mesmo, falando de coisas que a Bíblia nem de longe pretende ensinar, tá certo? Agora, que é uma coisa atraente, que é uma coisa elaborada, que é uma coisa assim, nossa, a gente fica maravilhado, porque floreia, né? Eu chamo de enfeitar o pavão. Então eles enfeitam o pavão. E o povo gosta desse negócio. A simplicidade não cabe, irmãos, muitas vezes, na mente de muitos irmãos. A simplicidade. O Evangelho é simples. O máximo que nós conseguimos ler a Bíblia literal é ótimo. É ótimo. A gente tem que procurar essa literalidade. Quando há, tá certo? E na maioria das vezes, a Bíblia ela é de linguagem literal. Só que há as outras linguagens. E é aqui que a gente tem que prestar atenção. Porque se eu tomo por literal aquilo que é poético, se eu tomo por poético aquilo que é parabólico, se eu tomo aquilo que é parabólico, aquilo que é alegórico, se eu tomo o que é alegórico e o que é literal, então a gente vai fazer aquela salada onde de fato vai... Apocalipse, porque para a maioria dos cristãos, Apocalipse é um livro assim dificílimo, porque não sabe distinguir essas coisas. Há muito símbolo, há muita metáfora, há muita linguagem figurada no Apocalipse. Mas se nós, de fato, sabermos o que cada coisa representa, tranquilo, a gente consegue ler o Apocalipse. Aliás, o Apocalipse foi escrito com essa linguagem. Olha que contradição, porque os cristãos na época entendiam muito bem, igualzinho hoje, né? Vocês percebam que a gente está aqui diante de um desafio, mas não é algo assim extraordinário, é só a gente ter as regras aí. Tudo bem, amados? Sei que eu choquei alguns, mas vamos lá. Lucas, capítulo de número 16, verso 19. Lucas. A minha pergunta sobre essa parábola, é uma parábola? Ela é uma parábola? Lucas, a respeito do rico, do Lázaro, lá, lembra? Ela é uma parábola? É. E os demais irmãos, o que acham? É uma parábola? Todos os irmãos? Capítulo 16, a partir do verso 19, é uma parábola? Aqui está escrito que Ah, então, mas calma aí. Isso aí é o título, né? Faz parte do original? Não faz. subdivisões. Ah, então. Então esses tipos de subtítulos, eles não vão ser para nós uma base para afirmar nada. Percebe aí? Mas engana, né? Porque, ó, quem colocou isso? Alguém colocou. Foi o apóstolo, os apóstolos? Foi Jesus? Não, não foi. Então se não foi, a gente questiona. Não é que a gente fala que está tudo errado, mas questiona. Então ele colocou porque ele tomou como sendo uma parábola. Então colocou parábola lá do rico e Lázaro, né? Acho que é esse o título que tá, né? Rico e Lázaro. Eu pergunto, é uma parábola? Se eu falar para vocês que não é uma parábola, ou se eu falar para vocês que a maioria, e aí vai ter quem escolhe, que a maioria diz que não é uma parábola. Eu também acho que não é uma parábola. Por que, Job, você acredita que não é uma parábola? É que ele conta a história de dois homens. Uhum. E ele fala de uma forma muito literal e alegórica. Assim.
falando. Sim. Então, pelo fato de contar a história de dois homens e desses elementos, você acredita que não é uma parábola. Mas, por exemplo, a parábola dos trabalhadores da vinha conta a história também, tem homens e pessoas envolvidas lá. Eu estou fazendo aqui o papel do advogado do outro, tá, irmão? Estou questionando, provocando, porque quando vocês afirmam alguma coisa, algumas pessoas vão questionar, e aí vocês de fato vão ter que explicar, eu acredito nisso, por isso, por isso e por isso. É por isso que eu estou provocando. Nem sempre eu não concordo, nem sempre eu concordo, depois eu dou um parecer meu final. Tudo bem, irmão? Então assim, eu posso falar assim, não é uma parábola, mas por que eu afirmo isso? Aí eu preciso ter a base. Como você deu a sua base, né, por causa disso, mas eu peguei outro exemplo para mostrar que essa base sua, então, não se sustenta. Porque se for por esse critério, então a parábola lá dos trabalhadores não deveria ser parábola, e lá é parábola. Então esse critério não serve. Agora, por que alguns afirmam que não é uma parábola? Pelo verbo que existe aí. Havia um homem rico. O verbo haver é que existia. Então Jesus está contando em forma de uma parábola, mas uma situação real. Algo que não era parabólico. Porque eles entendiam tudo por palavra, é isso? Não é nem que eles entendiam, é que assim, Jesus estava contando em forma de parábola, mas o que ele estava, por exemplo, a parábola do bom samaritano, aquilo era uma história real? A gente não sabe, provavelmente não, era uma elaboração de Jesus. Agora, essa parábola é de uma história real. Pastor, na minha Bíblia, a parábola do administrador começa também com havia. Então existia. Então, de fato, o verbo havia, de haver, é que existia, tá certo? Então, por essas expressões e esses detalhes, a gente vai deduzindo ou a gente vai tendo base para afirmar aquilo que a gente afirma. Já que você falou da parábola do mordomo infiel, que está aí no mesmo capítulo, né, mas um pouquinho antes, essa parábola do mordomo infiel, a interpretação dela não é tão fácil assim. Tá certo? Olha, meu, eu não pretendo explicar todas as parábolas, explicar tudo aqui. Eu só estou provocando, mostrando para vocês os caminhos que devem andar. Tá certo? Então, não me peça para explicar todas as parábolas, mesmo porque muitas delas a gente precisa de fato rever, né? Muita coisa que tem, em alguns elementos que tem, alguns detalhes que tem, eu não lembro de tudo. Tem um livro excelente que é Compreendendo as Parábolas de Jesus. É um livro dessa lapa, assim, ó. Foi de grossura, não é de comprimento não. Assim, irmãos, ó. Explica todas as parábolas de Jesus. Não só explica todas as parábolas de Jesus, explica as explicações equivocadas que tem a respeito das parábolas de Jesus. Ou seja, por exemplo, a parábola do bom samaritano vai trazer essa explicação que eu dei, vai trazer outra interpretação, aí depois de trazer a interpretação correta. 2, 3 equivocadas e a correta. Só para vocês perceberem que existem esses equívocos aos montes a respeito das parábolas. Tá certo? Aos montes. Professor, então toda vez que tem o verbo, né, e tem a expressão haver, Haver, é que havia. realmente Existiu. Não era uma história, com E, né? Foi uma história. Ou seja, de fato tinha aquele homem, né, que não dá o nome, mas era rico, e o outro que dá o nome, que era Lázaro. Aquela cena que eles aparecem lá no paraíso e no Hades, Jesus estava descrevendo de fato a realidade daqueles dois homens, ou seja, eram dois homens reais. O inferno e o paraíso lá são duas realidades também, tá certo? Então Jesus estava descrevendo isso. É claro, se tratando de Jesus, aquilo é algo que pertence a Deus, porque não tem como homem nenhum saber de um negócio daquele, né? Então é até uma parábola mais peculiar do que as outras, né? Mas porque traz aí revelações, tá certo? Do mundo, vamos dizer assim, espiritual, dessa realidade espiritual existencial que é o inferno e o paraíso, no caso. Tudo bem, amados? Mas o mordomo infiel, capítulo 16, né? A gente vai falar. Eu avisei desde o começo da matéria que essa matéria ia ser um pouco provocativa, ia tirar a gente de uma certa estabilidade, tá certo? Olha só, alguns acreditam, essa parábola do mordomo infiel, é que o que pode ser extraído aqui é que estava sendo incentivado, inclusive, a injustiça, né? A infidelidade, melhor dizendo, desse mordomo. Só que o que Jesus ensina aqui, e aí é interessante porque diz no texto, melhor dizendo,
para que a gente possa... Vamos ler a parábola toda? Eu estou tentando achar aqui, mas não estou conseguindo. Então deixa eu ler que eu vou, à medida da leitura, eu vou achando aqui o que eu quero. Pode ler? Podemos ler, irmão? Vocês estão acompanhando? Capítulo 16, verso 1 ao 13, tá? E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, então existia de fato, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me receba em suas casas. Olha só, que coisa interessante aqui. E chamando a si um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta e assenta-te já, escreve 50. Esse mordomo não estava defraudando o seu senhor, fazendo isso. Havia aqui um juros embutido, ele só estava desconsiderando juros. Tá certo, irmão? Então a gente até tem essas informações aqui que ajudam na compreensão e porquê da atitude. Disse depois ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. Disse: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que a sua geração, do que os filhos da luz. O que está sendo louvado aqui? A prudência do injusto juiz. Não a injustiça do... Desculpa, juiz não. Estou pegando outra palavra aqui. A prudência do mordomo infiel, né? Não a infidelidade do mordomo prudente. Entenderam, irmãos, a diferença? E aqui Jesus está dizendo: olha, a prudência. Aqui, muitas vezes eu encontro nos filhos das trevas, do que nos filhos da luz. Isso é verdade, irmão? Acontece muitas vezes? Então Jesus está trazendo ensinamento sobre isso, sobre a prudência, sobre de inclusive ter bons relacionamentos e granjear esses relacionamentos, porque na verdade, o que mostra a parábola é que a única coisa que levaremos para o céu é a amizade. É o que diz inclusive o texto. Então a gente vai extraindo essas lições, né? E Jesus de fato queria ensinar essas coisas. Se a gente extrai as lições daquilo que Jesus queria ensinar, tem valor para a vida, edifica a nossa vida como cristão, como discípulo de Jesus. Agora, se a gente se apoia, extrai, se alimenta daquilo que Jesus nunca quis ensinar, amado, sinto muito, isso não vai ter efeito proveitoso e nunca vai nos levar à maturidade, como nós deveríamos levar à medida que nós refletimos na palavra de Deus, absorvemos a palavra de Deus como de fato sendo a palavra de Deus para a nossa vida. E talvez não é à toa que nós encontramos muitos irmãos dentro de igreja, muitos anos, e nunca amadurecem, nunca são cheios do Espírito Santo, nunca são transformados, embora ouçam um monte de coisa, né? Como inclusive pensando que é a mensagem de Deus e a palavra de Deus, porque a Bíblia é citada. Lembra do VCC? Lembra lá do VCC? O pregador que pregava só citando Bíblia, 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 mas sem conexão, fora do contexto, não tirou todo o sentido e o significado. E isso, irmão, não tem proveito. Então não é porque eu cito Bíblia que aquilo é Bíblia. Não é porque em cima do púlpito, na sala de aula, eu faço referência de texto bíblico que eu estou de fato expondo aquilo que é a palavra de Deus, a vontade de Deus. Nem sempre. E aí é necessário nós termos discernimento bíblico, doutrinário, espiritual, que é o que falta para a maioria dos irmãos. Discernimento bíblico, doutrinário e espiritual. Ou seja, entender a Bíblia, saber de fato o que a Bíblia ensina, porque a Bíblia não é contraditória, tá certo? E ainda mais nesse mundo de informações e muitas informações, onde as pessoas não averiguam nada. As pessoas não averiguam. Você ouve uma mensagem lá de 40 minutos, 45, 50 minutos no domingo, quem é que confere, irmão, aquilo que foi pregado? Quem é que reflete naquela palavra a semana toda? Quem é que vai pegar na Bíblia e conferir se aquilo que foi exposto? São pouquíssimas pessoas que fazem esse exercício, não é? Tudo bem, amados, vocês têm alguma pergunta fácil e rápida? Não? Podemos ir para o nosso recreio? Vocês sabem que a gente tem merenda e tem